Nós, quando conversamos com todos os parceiros interessados em investir no Vasco, nós colocamos 3 questões fundamentais para o fechamento de uma parceria. Primeira e fundamental, um parceiro que divida conosco a nossa ambição de recolocar o Vasco entre os protagonistas do futebol brasileiro e também do futebol internacional. Esse é o destino do Vasco da Gama. Nós somos um dos 5 grandes clubes nacionais do Brasil e temos a ambição de retornar ao nosso local de direito. E para isso, nós sabemos, no mundo moderno, no futebol moderno, são necessários pesados investimentos. Então, nós buscamos um parceiro que tenha essa ambição e os recursos necessários para garantir o atingimento desses objetivos e que concordasse conosco em colocar no nosso contrato algumas metas de investimento mínimo no futebol que garanta o alcance desse objetivo. Salve, família vascaína! Você deve estar se perguntando o seguinte: Thiago, por que você iniciou o vídeo aí com o Osório? E é por isso aqui, família vascaína, a proposta vinculante da 777 deve ser oficializada até sexta-feira. Eu sei que durante esse processo aí tem muito torcedor contra a SAF, muito torcedor a favor, mas realmente parece que isso vai acontecer, e o fato é, família vascaína, que todas as promessas que foram feitas sejam verdade, porque o vascaíno não aguenta mais mentira, e é por isso que muito torcedor defende a SAF, porque tá cansado aí de mentiras de político, e que seja verdade que o Osório disse aí, que a 777 esteja disposta mesmo a trazer o Vasco de volta a ser competitivo no futebol brasileiro. E aí a gente vê aí que realmente precisa que essas promessas sejam verdade. Você vê aí a renovação de um grande jogador do Vasco hoje, o Andrei, depender da 777. O Figueiredo, o Atlético Paranaense, está batendo na porta aí, querendo jogador de qualquer jeito. Vai depender da 777. A gente vê um rival aí trazer um grande jogador da Europa agora de 26 anos. Né, torna o futebol mais competitivo. Vê aí a confusão que tá havendo lá no Botafogo, mesmo um time que mais contratou aí na janela, o Botafogo tá passando dificuldade na Série A, ou seja, para o Vasco voltar a ser competitivo no futebol brasileiro, vai ser preciso que todas essas promessas aí sejam verdade. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Mas se você é novo aqui, meu nome é Thiago, sejam muito bem-vindos aí ao canal Vasco em Família, ao canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Quando você olha pro time titular do Vasco, você vê aí 2 jogadores da base se destacando muito, Andrei e Figueiredo. E aí tem situações acontecendo com esses 2 jogadores. Tá aqui a informação até do Lucas Pedrosa, né, que disse aí que algumas semanas a negociação com o Andrei Santos para renovação dependia aí da 777 e tá na mesma. Ele disse o seguinte, ó: ficou tudo muito bem alinhado, simplesmente alguns pontos só podem ser definidos após a entrada da 777, me garantiu uma fonte ligada ao atleta. Então, a renovação do Andrei Santos depende da 777. E o Figueiredo, o Atlético Paranaense, de olho aí no nosso atacante. Vamos trazer aqui o Jorge Nicola para falar sobre essa situação. Se liga só. Bora falar agora sobre um destaque do Vasco da Gama, que pode parar no Atlético Paranaense Furacão, que recentemente contratou o Vitor Roque do Cruzeiro, pagando a multa rescisória de 24 milhões de reais. E esse filme pode se repetir com o Figueiredo, atacante de só 20 anos, tem chamado bastante atenção, especialmente pelas finalizações de fora da área. O cara bate muito bem na bola, além de muito forte. Figueiredo tem contrato longo, até dezembro de 2025, mas a multa rescisória em território brasileiro é baixa, até porque os seus vencimentos são bem abaixo daquilo que se imagina para um jogador titular do Vasco da Gama. É diante desse cenário que o Atlético procurou os representantes do Figueiredo e está tentando negociar a compra, o pagamento da multa rescisória e a contratação do atleta. O que o Vasco pode fazer? Tentar convencer o Figueiredo a estender seu contrato, garantindo um aumento salarial que, por consequência, também vai assegurar o aumento da multa rescisória. 777 deveria entrar nessa parada. Recentemente, os investidores que devem adquirir o Vasco em algumas semanas não quiseram participar da negociação do técnico. Aí é uma questão muito mais estratégica e importante. Figueiredo não pode deixar o Vasco, em hipótese alguma, as partes que façam força para que o Figueiredo fique. Se o Atlético conseguir contratá-lo, vai estar marcando um golaço. Então é isso, né, família vascaína? Como eu trouxe aí no início do vídeo, a proposta aí vai estar na mesa, né, da 777
até sexta-feira e depende muito deles aí. Se fala aí, eu vi nas últimas entrevistas do Carlos Brasil e na coletiva também com o Maurício Souza, que o Vasco está bem encaminhado, né, que os processos estão bem definidos. Isso pode até acontecer no futebol de base, no sub-17, no sub-20, onde realmente estão conquistando resultados. Agora, no futebol profissional, na minha modesta opinião, não existe processo. É minha opinião. Existe aí a expectativa da 777. Pensa comigo, o Andrei Santos renovaria com o Vasco se não fosse a 777? O Carlos Brasil tá lá com seus processos junto com o Jorge Salgado. Ele ficaria no Vasco? Claro que não. O Figueiredo, tendo uma proposta do Atlético Paranaense, que acabou de tirar o Vitor Roque do Cruzeiro, Figueiredo ficaria no Vasco com esses processos bem definidos com a gestão do Vasco? Também não ficaria. Então o que acontece é a expectativa com a 777. A gente espera aí que tudo que eles prometeram se torne verdade e que eles comecem a trabalhar agora, o mais rápido possível. Tem que renovar com esse grande jogador que é o André, que tem muito potencial, só tem apenas 18 anos, e o Figueiredo, que está evoluindo a cada dia que passa aí, está mostrando uma característica que, como o Jorge Nicola falou aí, poucos jogadores aqui no futebol brasileiro têm, que é um chute forte e vai evoluir com certeza, e é por isso que o Atlético Paranaense está de olho que a 777, né, trabalhe logo para a permanência do Figueiredo, porque se depender desses processos e da gestão do Vasco, vai ser difícil segurar esse jogador, família vascaína. Vamos seguir o nosso vídeo aqui para falar justamente isso, né, sobre a expectativa aí da 777. Fiz questão de iniciar o vídeo aí com o Osório, porque, segundo eles, né, escolheram a empresa que realmente ia tornar o Vasco competitivo novamente, e para isso, realmente, todas as promessas que eles falaram aí durante esse processo, inclusive o Josh também falou que seria a última vez que o Vasco entraria com uma diferença de orçamento, né, contra o Flamengo, e a gente vai ter que realmente ver aí que eles vão ter que colocar dinheiro nesse processo. A gente viu aí essa confusão que houve aí da torcida do Botafogo, e o Botafogo foi um dos times aí com o John Textor, né, que mais se movimentou em termos de contratação, e mesmo assim tá difícil, tá brigando para não cair. E aí você vê, por exemplo, a SAF do Ronaldo, que numa Série B tá conseguindo aí caminhar, líder da competição, mas você vê que é uma diferença muito grande, não dá para comparar uma Série A com uma Série B. É muito mais difícil, é muito mais competitivo. Você pode até falar aí que o nível técnico não é aquele realmente belo de se ver, né, como uma Premier League, não sei, mas competitivo e precisa sim de investimento, precisa ser profissional, e tá aí a prova. Mesmo com o investimento, o Botafogo tá passando dificuldade. E por que eu tô falando isso aqui? Eu quero trazer aqui uma resenha que aconteceu lá no canal do Sport TV, na Seleção Sport TV, que o Casagrande estava falando justamente isso, né, da expectativa criada aí na torcida do Botafogo, das promessas que foram feitas. E aí eu queria colocar isso aqui no nosso vídeo, tirar aí do contexto do Botafogo e colocar no do Vascaíno, aqui no do Vasco, porque as promessas foram feitas. O Vasco já vai ser competitivo no ano que vem. Se liga só nessa resenha aí que o Casagrande falou. Cara, se eu gosto de tênis, tá? Eu gosto do All-Star. Aí eu vejo uma propaganda na loja que tá falando que, é um tênis, saiu agora, novo, ele muda de cor, ele flutua, tá? Eu gosto daquele, eu vou lá e compro. Aí na hora que eu uso, ele não faz nada disso, eu vou na loja reclamar. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa também tem no futebol. Quando você faz uma equipe que nem o Botafogo fez, gente, o Botafogo gastou uma grana aí, mas os jogadores medianos, não contratou 5 caras que você fala assim, agora o Botafogo vai disputar o título. Isso não era verdade. Não era verdade antes, não é verdade agora. Em alguns momentos de empolgação, o Textor também, a própria situação do Botafogo, se vendeu uma propaganda enganosa. Vamos pro G4, ou se eu estiver disputando o título, eu compro 8 jogadores. Isso é propaganda enganosa. Porque o time do Botafogo não é isso. O time do Botafogo é para se manter na primeira divisão esse ano, quem sabe uma Sul-Americana, mas o mais importante é se manter na primeira divisão para no ano que vem se fazer uma equipe boa. Aí o torcedor compra esse produto que foi feito com uma propaganda enganosa, né? Não estou falando que foi propaganda enganosa de propósito, ou por maldade, ou por outras intenções. Não, foi empolgação. A empolgação se faz uma propaganda enganosa no futebol. Só que o torcedor também está empolgado na mesma intensidade das pessoas que comandam. Aí o torcedor do Botafogo compra essa ideia. Tá vendo? Nosso time vai disputar o título, vamos ficar no G4, vamos disputar a vaga da Libertadores, e começa a não ver isso, ele vai na loja reclamar. Ele quer o dinheiro de volta. O produto que ele comprou não é aquele que foi vendido, aquele que foi falado para ele. A propaganda do produto não é a mesma que a qualidade do produto. E isso irrita qualquer pessoa, não é no futebol, é em qualquer lugar.
Além disso, família vascaína, a gente vê aí, né, o nosso rival tá praticamente acertado aí com o Everton Cebolinha, uma negociação que gira aí em torno de 74 milhões a 85 milhões, né, porque tem aí algumas metas a ser batidas, o negócio pode girar em torno de 85 milhões, o Flamengo trazendo aí um jogador de 26 anos com grande potencial, e aí eu acho que reforça essa situação que eu tô falando, pressiona o Josh, a 777, a realmente tornar o Vasco competitivo, porque foi ele que disse isso. Quando ele esteve aqui no Brasil, foi uma das promessas que ele fez que o Vasco ia entrar de igual para igual já no ano que vem contra o Flamengo. Não foi eu que estou dizendo, foi ele que disse. E a gente torce realmente aqui para que isso se torne verdade, realidade, porque o vascaíno não aguenta mais mentiras. Quem está chegando aqui no canal agora, eu era contra a SAF do Salgado. Eu sou sim a favor do modelo da SAF, porque acho que esse modelo que o Vasco nos últimos anos já deu, já cansou. Então sou sim a favor do modelo da SAF. Mas a maneira que foi conduzida aí pelo Jorge Salgado, eu não era a favor. Mas agora que vai acontecer, é realidade, a proposta tá na mesa. A gente torce para que todas as promessas sejam verdade. Família vascaína, vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.